Oi, gente, mais um dia no nosso desafio e hoje é dia dela de novo. A gente vai fazer mais uma rosa. Vamos ver então como que a gente vai desenhar e bordar essa rainha? Bom, pessoal, a gente vai fazer a rosinha de rococó, que é um clássico, né, do bordado. E, na verdade, ela não tem muito para onde correr, não. Ela tem mais ou menos um padrão que permite pouca variação, né? Pelo menos esse modelo mais tradicional mesmo. Que é esse esquema aqui. Eu já deixei aqui feito com canetas coloridas para ficar mais fácil, mas esse aqui não é o desenho que vai para o tecido, né? É só para facilitar. Na verdade, o ponto, né, que vai fazer isso para a gente vai fazer só o círculo mesmo, que é para delimitar o tamanho da nossa rosa. E ele é uma brincadeira de semi-sobreposição, né, de pontos rococó, e que também vão sendo ampliados, né, à medida que você vai chegando aqui para o lado externo da rosa, né, você vai aumentando a quantidade de voltas que serão dadas no rococó à medida que isso vai ampliando, que é lógico mesmo, né, fazer isso. Então, ela começa com 2 pontos rococó retinhos, né? Aqui tá só esquematizado mesmo, tá? Isso aqui você não precisa desenhar no tecido. 2 pontos retos de rococó, que vão ser o miolo. E aí depois a gente vai fazer a sobreposição, uma semi-sobreposição desse miolo aqui com 3 rococós que vão ficando curvadinhos, né, ao redor dele. E depois a gente vai fazer uma outra sobreposição de rococós eles formam uma espiral. E é isso que dá o formato característico, né, dessa rosa com esse ponto. E aí aqui você pode ver que cada rococó, né, que vai formar, vamos dizer, uma pétala, né, ele começa antes do anterior terminar. Então, por isso que eu falo que é uma semi-sobreposição. Ele sempre vai ficar um pedacinho para dentro aqui do outro, né? Para ela ficar bem fechadinha. Então, o que a gente tem que fazer é definir o tamanho, né, do círculo e definir, com isso, a quantidade de fios e a quantidade de voltas que o nosso rococó vai ter. Então, o desafio maior acaba sendo esse, né? Esse equilíbrio entre a quantidade de voltas, a quantidade de fios, né? Para que a rosinha fique bonitinha, com um tamanho legal. Eu não vou trabalhar com rosinhas muito grandes, né? Eu vou fazer 2 rosinhas só, mais ou menos no padrão que a gente tem feito, né? No tamanho. Vou fazer uma de 12. Vou fazer as 2 de 12. Não tem problema. E é só isso que vai pro tecido, tá? Junto, obviamente, com as hastes. E aí você pode fazer, né? Enfeitar aqui, fazer folhinha. Quantas folhinhas você quiser. Pode fazer um botão também, ó. É uma roseirinha bonita. Então, vamos trabalhar, vamos passar isso para o tecido e trabalhar nossa rosinha de rococó. Para fazer minhas rosas, eu escolhi essas cores aqui, inspirada em umas roseiras que tem aqui embaixo da janela do meu apartamento. Então eu escolhi esse amarelinho bonito aqui, parece um sorvetinho de baunilha, 745 da DMC. As outras
Esses outros tons de rosa também são da DMC 754 3778 e essa aqui da Âncora 262. Vou fazer as hastes com ponto haste, vou fazer as folhas com ponto granito, que eu já mostrei em outra roseira e também no Myosotis. Então, se você não sabe fazer, volta lá nesses vídeos que você vai poder visualizar melhor. E depois eu volto para mostrar como fazer as rosas. Terminei de bordar a minha rosa aqui parcialmente, né? Já fiz até uma flor para ter uma referência visual aqui. E só recapitulando, fiz as hastes com ponto haste 2 fios, as folhas com ponto granito 2 fios, o botãozinho com ponto cheio. E aqui na rosa é uma reprodução daquele esquema, né, daquele desenho que eu fiz inicial e que eu vou mostrar aqui como fazer ele com os pontos. A única coisa que eu vou riscar aqui agora são aqueles 2 risquinhos do meio, só para eu ter uma referência aqui, ó, do tamanho dos 2 primeiros rococós que eu vou fazer, mais ou menos meio centímetro, talvez um pouco a mais, não precisa medir, né? É meio que no olhômetro mesmo. E aí eu já coloquei aqui na minha agulha 4 fios, eu começo com a linha amarelinha. Só fazer uma pequena observação aqui, por causa de não ter notado, a minha referência aqui é o caule, né, da rosa. No caso desse aqui, ó, eu fiz os pontos, ó, acompanhando o sentido do caule. Isso é só para ter uma referência de como que eu vou fazer a espiral, né, por onde que eu começo. Então, eu vou fazer aqui o meu pontinho rococó. Eu vou fazer um do jeito tradicional e o outro do meu jeitinho. Então, deixa eu só passar pelo sofrimento de atravessar essa agulha aqui no tecido esticado, com a câmera na frente. Vamos lá. Eu vou dar 10 voltas nesses 2 rococós. Esse eu vou fazer do meu jeitinho. Bom, então, tanto de um jeito quanto de outro, estão vendo aqui que sempre dá certo, né? Uma observação que eu esqueci, eu estou fazendo com a agulha mais grossinha, a agulha 6. Não é uma agulha própria para rococó, tá? Só avisando. Eu não tenho as agulhas fininhas e longas que são próprias para rococó, até porque é um ponto com o qual eu não trabalho muito. Mas só para vocês verem aqui que mesmo com uma agulha que não é a ideal, dá para fazer, né? Às vezes eu sofro um pouquinho, porque apesar de eu falar para não apertar muito o ponto, às vezes eu mesmo esqueço e acabo tensionando um pouco a linha. Vocês devem perceber pelo vídeo que às vezes demora um pouquinho para passar a agulha, né, por dentro do enroladinho do ponto. Mas passa, é só ter paciência que ele vai, né? Não pode apertar demais.
Por que eu estou usando a agulha mais grossinha também? Porque, como eu já mostrei antes, a espessura da agulha influencia na espessura final do rococó. E eu quero que ele fique mais rechonchudo mesmo, não quero que ele fique fininho demais. Então, por isso que eu estou usando a agulha mais grossa. Agora aqui eu vou arrematar essa linha no avesso, né? E eu já vou passar para a segunda cor, que é esse rosa mais clarinho. Fazer a segunda etapa. Já coloquei os 4 fios da linha rosa mais clara na agulha, já prendi lá no avesso. E agora, ó, eu saí aqui. Olha bem que eu tô pegando um pedacinho aqui, né? Pegando não, né? Tô saindo na direção aqui do ponto, não é exatamente no final dele, ó, tá vendo? Tem um pedacinho. Para você saber mais ou menos o tanto que você tem que cobrir do ponto, né? Que, como eu expliquei lá no desenho, é uma brincadeira de fazer uma sobreposição parcial, né, dos pontos. Um vai cobrindo um pedacinho do outro e vai formando uma espiral. Você divide mentalmente isso aqui em 3 partes. Então, você vai pegar 1/3 dessa parte, né? Então, não é nem na beiradinha demais, nem é no meio. Então, eu vou pegar aqui e vou atravessar aqui para cá, porque esse ponto que eu vou fazer é esse aqui, ó. Eu vou virar agora aqui para ficar mais fácil de trabalhar. A mesma coisa, ó, vou cobrir mais ou menos 1/3 do outro. Fazer de atravessadinha agora de novo. Bom, agora eu vou fazer 3 rococós nesse rosa, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui. E esses rococós, eles vão ter 12 voltas. Lembrando que os amarelinhos tiveram 10 voltas. Bom, eu já coloquei os 4 fios da cor rosa mais escura, né? Já prendi lá no avesso e já saí com a linha aqui, ó, pegando um pedacinho desse último. O mesmo esquema dos outros. Agora a diferença aqui é que esses rococós nesse tom de rosa mais escuro, eles vão ter 14 voltas.
Agora eu vou fazer o último ponto, né? Vai fechar essa espiral. Então, eu vou começar ele aqui, normal, pegando a beiradinha desse ponto aqui. Peraí, deixa eu... Aqui. Só que aqui, ó, ao invés da agulha vir aqui, do lado de fora desse, ela vem aqui, ó, dentro, tá? Entre esse primeiro ponto aqui e esse primeiro aqui de rosa claro. O resto é igual. Bom, pessoal, estão aqui minhas rosinhas de rococó, prontinhas, fechando com chave de ouro, né, o nosso desafio. Foram 30 flores, vários pontos. Muito obrigada aí pela sua companhia, obrigada por acompanhar, por compartilhar. O desafio aqui, a sequência de 30 flores acaba, mas o desafio, os vídeos vão continuar aí, você pode fazer em qualquer época, eu vou ficar sempre feliz de ver os trabalhos de vocês. Continue compartilhando com a hashtag Uma Flor por Dia lá no Instagram e me marcando. Depois eu vou mostrar o meu quadro prontinho, né, completo, mas isso é assunto para outro vídeo. Por enquanto, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, um beijo e até o próximo desafio.